Sabe a dracma? A mulher acendeu a candeia para achar a dracma. Sabe o que é acender a candeia? É revelação. Sabe o que é acender a candeia? É ter luz bíblica sobre algo. Quando a luz acendeu, quando a revelação chegou, ela achou a dracma? Não. Mas ela pôde enxergar o que estava escondendo a dracma. Então, quando Deus acende uma luz sobre você, é para te dar a oportunidade de você varrer o que está escondendo coisas que podem ser recuperadas. Quando se pensa nesse assunto, maldição hereditária, obviamente que é um assunto muito vasto, tem muitas formas de pensar e de lidar com isso, então você não define isso em alguns minutos. Mas, pelo menos um pensamento a refletir é, quando a Bíblia diz que Deus ele visita a maldição dos pais nos filhos, não significa dizer que Deus vai se vingar de algo dos pais na vida dos filhos. Mas a Bíblia diz que ele visita. Visitar é diferente de arrombar. É quando numa linhagem pode ter alguma coisa que seja corrosivo para a saúde espiritual da casa. Então Deus pode vir e lhe visitar com isso. E dizer para você, Ana, você quer tratar esse assunto? Se você tratar esse assunto, se você abrir para isso, nós vamos trabalhar isso juntos e a gente pode sepultar isso. E sua casa, sua linhagem não vão precisar lidar com isso. E sua geração futura. Um apontamento bíblico interessante sobre isso foi a experiência que o rei Davi teve. Ele teve 3 anos que a Bíblia diz que foram poucas chuvas e o solo estava negando a lavoura. E 3 na Bíblia fala de um tempo de rompimento. E é muito interessante porque Davi sabia que quando o rei de Israel e o seu povo estava desviado e precisava de uma disciplina do Senhor, 2 coisas aconteciam. Ou Deus incitava uma nação para vir contra Israel, ou a lavoura era comprometida. Então Davi, obviamente que ele pensou, tem alguma coisa errada, Deus. Ele foi orar depois de 3 anos. Não acredito que ele levou 3 anos para orar, mas que ele vinha orando nesse período, mas a Bíblia fala que depois de 3 anos ele buscou o Senhor e foi saber, Deus, por que havia essa restrição, né, na lavoura, com pouca chuva. E Deus disse, não é por sua causa, ó Davi. Tipo assim, Davi deu aquela lida nele, Deus, eu estou crente, não sou a pessoa mais santa do mundo, mas estou buscando o Senhor e estou tentando levar o Senhor a sério. O que está acontecendo? Onde que está o problema? Me aponta se está esse problema em mim. Deus falou, não é com você, a questão é com Saul, porque Saul matou os gibeonitas e Josué tinha feito uma aliança com os gibeonitas. Então há sangue inocente sobre o solo de Israel. Ou seja, por causa de algo que Saul tinha feito, o rei Saul, pesava uma carga de injustiça sobre Israel e havia por isso uma restrição de bênção. Davi poderia falar claramente com Deus e dizer, Deus, vamos entender melhor isso. Saul mata os gibeonitas e no meu reinado, depois de anos, agora no meu reinado o Senhor vem querer tratar esse assunto. E Deus poderia falar, Davi, eu não tratei esse assunto com Saul porque eu não encontraria em Saul um coração para me lidar com isso. Eu espero que em você eu encontre um coração que esteja disponível a ter que lidar com atos redentivos, com ações redentivas, para que isso seja resolvido. E Davi se submeteu a um processo e a ira de Deus se aplacou contra a terra e a terra voltou a produzir. Então, quando Deus diz que Ele visita a maldição dos pais nos filhos, na verdade, Deus dá a você uma oportunidade de que se tem alguma coisa na sua linhagem que pode comprometer propósito e futuro, que se você quiser tratar isso em Deus, você poderia tratar, porque você, e por que não outra pessoa, quem sabe da sua família. Quanto mais revelação se tem,
mas Deus convida para isso, porque a maldição só tem um lugar que você pode encerrar ela, é na cruz. Então, se você tem uma revelação da cruz, você sabe o lugar que isso pode ser sepultado. Então, Deus disse, se você quiser, a gente vai sepultar isso na cruz. E sua linhagem não vai precisar lidar com questões. Mas se você não quiser, fica tranquilo. A gente vai tentando a cada geração. Então, na verdade, esse tipo de coisa é muito mais bênção do que maldição, quando verdadeiramente compreendido. Agora, o que pega? O que pega são a maneira com que se aplica isso, a maneira com que se lê isso. Por quê? Porque isso não cabe numa apostila, isso não cabe numa regra pronta. Porque uma coisa é o princípio e outra coisa é a aplicação do princípio. O mesmo remédio que existe para a cura, numa dose errada, ele pode matar. Então, se sabe pouco sobre esse princípio e se aplica pior ainda. Isso não funciona com apostilas. Sabe a dracma? A mulher acendeu a candeia para achar a dracma. Sabe o que é acender a candeia? É revelação. Sabe o que é acender a candeia? É ter luz bíblica sobre algo. Quando a luz acendeu, quando a revelação chegou, ela achou a dracma? Não. Mas ela pôde enxergar o que estava escondendo a dracma. Então, quando Deus acende uma luz sobre você, é para te dar a oportunidade de você varrer o que está escondendo, coisas que podem ser recuperadas. Então, alguém disse que a maldição de tão ruim cumpre o seu propósito, porque ela funciona como a dor. A dor, quanto mais dor, mais propósito cumpre, porque ela te faz parar para você tratar algo que precisa ser tratado. Porque a dor nunca é a doença, a dor é algo gritando, dizendo, para que no seu corpo tem algo que precisa ser resolvido. Então, quando se compreende isso, você nunca pode ler essas coisas desassociadas do caráter de Deus. Então, se você tiver que lidar com algumas demandas, não tenha medo de lidar. Se Deus te chamou, disse, vamos tratar isso, e daí Ele vai te dar todas as orientações. Não pegue chavão pronto, não pegue apostilas prontas, não pegue pessoas que não possam lidar com isso. Não busque chifre em cabeça de cavalo, mas não desconsidere aquilo que pode ser resolvido. Mas alguns dirão, mas Jesus não levou sobre si toda a maldição? Ok, Jesus levou sobre si toda a maldição? Levou. Então eu te faço uma pergunta. A salvação é de graça? É de graça? Está na Bíblia, pelo menos na minha. Pela graça sois salvos. Pergunta número 2. Jesus morreu por todos ou por alguns? Por todos. Se Jesus morreu por todos e a salvação é de graça, por que não está todo mundo salvo? Porque isso não tem uma automatização. A cruz precisa ser aplicada na nossa vida. Então, quando a cruz é aplicada, então você não só é livre da maldição numa escrita espiritual, você é livre da maldição em sua realidade espiritual. Por isso que outrora, recentemente, eu gravei um vídeo falando que uma coisa é ser salvo e outra coisa é ser liberto. Quem é salvo tem o direito de ser liberto. É por isso que a maneira de aplicar isso vai depender muito da orientação do Espírito Santo. Por quê? Porque o mesmo remédio que pode me salvar pode te matar. Eu posso ter a mesma enfermidade que você. Vamos imaginar que eu estou com uma enfermidade, você está com uma enfermidade, o Jeff está com uma enfermidade. A mesma enfermidade. Certo? Vamos imaginar que chegamos diante do médico e o médico vai ver que nós três temos a mesma enfermidade. Ele vai nos examinar e ele vai dizer para o Jeff, olha, no teu caso eu vou ter que operar, senão você morre. Ele vai dizer, no seu caso você vai tomar tantos miligramas desse comprimido 3 vezes ao dia. E no meu caso ele diga, você vai tomar esse mesmo comprimido com 10 miligramas por dia, e você 50. Porque não é só você conhecer o que a Bíblia diz. Importa pensar o seguinte, eu não posso conhecer só o que a Bíblia da medicina diz sobre a doença. Eu preciso também examinar o paciente, porque eu vou pegar o que a Bíblia da medicina diz sobre a doença, examinar o paciente e o conhecimento do que a Bíblia diz, associado
ao nível da doença e examinando o que precisa, do conhecimento do problema, então eu posso ter uma aplicação correta. Não tem nada que você vai ter de êxito se você não for orientado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo pode dar uma direção para você invertida da minha. Tem aquilo que é básico para todos nós, como pedir perdão aqui, ali, mas tem coisas que o Espírito Santo vai te trazer especificamente. O problema é se você pegar a sua experiência da orientação que o Espírito Santo deu para você e você querer transformar isso numa apostila para todo mundo fazer. Sabe, isso não vai ter resultado, porque o reino de Deus, o reino do Espírito, ele é uma verdade, ele é uma realidade, eu preciso saber me mover nele, orientado pelo Espírito. Eu já tive a minha experiência de ter que ter alguns ações redentivas, de reparos, de confissão e de consertos e de reparos, que eu nunca falei para ninguém e eu não vou falar, porque aquilo foi uma realidade de Deus para mim, entende? Há uma diferença entre o princípio e a aplicação do princípio. Vou tentar resumir num exemplo. Vamos imaginar, qual é o princípio sobre a educação de filho? Pai manda, filho obedece. Se você mudar esse princípio, esquece que você não vai ter filhos sábios. Agora, a aplicação desse princípio para um filho de 3, um de 13 e um de 23, não vai ser a mesma. Tão importante quanto você ter a revelação bíblica sobre algo, é você ter a direção do Espírito para como aplicar isso.